Olá, senhoras e senhores. Me chamo Douglas Alves da Conceição, tenho 33 anos, sou casado, tenho 2 filhos, porém um está em período de gestação. O sexo masculino já tem 1 ano de idade e o feminino está em gestação e está para nascer entre final de março e começo de abril. Tenho 83 quilos, tenho 1,76 m e graças a Deus, com muita fé, perseverança, sou fundador da Cerebrópolis. O que é Cerebrópolis? Cérebro, polis, vem da palavra grego, do latim cidade. Então fica cidade dentro do cérebro. Vou contar um pouco da minha trajetória. Para depois a gente seguir com a Cerebrópolis. Como eu disse para vocês, tenho 83 quilos e tenho 2 filhos. Mas de 6 a 5 anos atrás não era assim. Estava doente com o CID. O CID eu não vou me lembrar, mas vocês vão conhecer aí que os jovens também estão pegando pra tirar bastante resenha, né? Chamando os outros pra levar pro CAPS. Mas esse negócio aí é sério, hein? Quem ainda não teve e fica com essa brincadeira de mau gosto, tudo que você chama, pensa, atrai, você acha que você tá zoando, tá brincando, tá legal, tá fazendo os outros de fantoche, mas só que você tá chamando pra você. E não queira isso, que eu vou falar pra você. Eu passei por isso e eu não desejo pro meu pior inimigo. E eu tive o quê? Esquizofrenia. Quem não souber, pesquisa e vão ver que é uma doença que não tem cura. Não existe cura. Eu fui internado, não sei exatamente, mas umas 5 vezes. Passei por Vera Cruz, Lacan e Bezerra de Menezes. E no meu período do Bezerra de Menezes eu fiquei 3 meses. De outubro até janeiro. E todo o final de ano, em dezembro, que meu aniversário é dia 16 de dezembro, aniversário, Natal, Ano Novo, é uma data que eu não existo. Eu prefiro me perdoa as palavras aí, nosso criador, mas eu prefiro estar morto. Que não queria ter passado por isso, mas tudo fica de aprendizagem, né? E o que isso tem a ver com o Cerebrópolis? Tudo que você quer, você almeja, você busca e você põe dentro do seu coração que você quer sair dessa situação e quer se transformar em algo. No quesito a Cerebrópolis aí, almejar ser um jogador profissional, né, que eu vou fazer um trabalho com as crianças, com jovens também, adolescentes, que nada é impossível. Se vocês for pesquisar, ir a fundo e ver que essa doença aí, esquizofrenia, não tem cura. E no começo do vídeo eu falei que eu tenho 83 quilos. A quilograma exata do peso que eu tinha, eu não vou saber falar, mas eu tava muito gordo, obeso. Eu não conseguia abaixar pra amarrar o tênis. Mais pra frente, conforme nas redes sociais aí, eu vou ver se eu acho uma foto no Facebook dos meus colegas e vou
postar pra vocês verem que não é lorota. Mas isso aí foi o que? Eu tenho comigo que foi ato das minhas consequências eu ter chegado nessa enfermidade, né? Mas com muita fé, perseverança, querendo sair dessa, eu saí. E os psiquiatras sempre me falavam que não tinha cura, eu tinha que aceitar. E eu vivia à base de remédio controlado. Tive bastante surto. As amizades antigas que eu tive, elas têm medo de chegar perto de mim, tem receio, né? Até familiares que eu tenho, ficam com o pé atrás de querer ficar por perto, por causa que vai que eu surto e eles não sabem o que fazer e por aí vai. E um pouco da minha infância. Minha infância foi o que? Foi muito conturbada. Hoje ainda eu sofro por causa disso. Porque como que foi? Eu nunca ficava com uma pessoa. Minha mãe não deu certo com o relacionamento com meu pai. Então sempre eu ficava, ou eu tava com a minha mãe, ou eu tava com a minha avó, ou eu tava com meu tio, ou com a minha tia, ou com primo, ou com prima. Sempre eu tava em cantos diferentes. E se eu tivesse algum canto que não gostava, que não me agradava, eu já queria ir pro outro canto. Parecia cigano. E isso me deu a crença de hoje, de mente, né? Que o que não me agrada, eu troco, eu mudo, eu saio. Que nem hoje eu tô indo pra 4ª graduação. Hoje eu tô fazendo o que eu gosto, que é educação física. Mas eu tô passando pelos problemas que todo mundo passa, né? Que é problema financeiro. É que nem a comédia de Dante fala. Pra gente ir pro céu, primeiro a gente tem que enfrentar o inferno. E o que acontece? Aí, quando eu era criança, minha mãe, eu tava na casa da minha avó, que era o lugar que eu conseguia ficar mais, que era onde eu me adaptava. É onde eu tive a educação mais rígida. Que nem falam aí que quem é de vó é mimado. Eu acho que se eu fosse criado totalmente pela minha mãe, aí eu ia ser de vovó. E minha mãe ligou e falou assim: ah, filho, a gente vai se mudar. Aí ela foi morar em 2000 no Jardim Irene. Hoje é Jardim Ciprestes, né? Na região do ABC, Santo André. Aí em 2001 eu fui pra lá. E eu era uma pessoa muito fechada, muito extrovertida. Extrovertida não, introvertida, né? Introvertida. Aí eu já fazia minhas coisas, eu tinha primo lá por perto. Aí se eu não conseguia fazer alguma coisa, eu ia lá na casa dos meus primos, ficava um pouco lá. Mas só que sempre eu ficava mais fechado pra mim. E quando eu tava lá na minha mãe, eu saía no portão e ficava observando o movimento. Aí eu via que pra me se adaptar ao lugar, os colegas, os meus amigos de antigamente, que hoje, por causa dessa enfermidade que eu tive, hoje nós não consegue se adaptar mais. Foi questão de zoeira também, e medo de eu surtar, não quer estar mais por perto. Eles jogavam não Aí eu comecei a jogar bola também, mas eu nunca gostei de jogar bola. Eu não tinha convívio com futebol e coisa e tal. Mas só que pra mim se socializar com eles foi através de futebol. E conforme eu fui pegando gosto,
Até o período que eu ia pra escola, todo mundo jogava bola, mas lá eu já entre da sexta série até o terceiro ano eu já tava jogando bola. Mas na escola ele jogava bola e sempre chamava eu não jogava bola, falava que não. Então isso aí não. Eu não tinha muita malícia, muita habilidade de convívio com a bola, né? Mas toda vez eu jogava a bola perto de casa. Mas marcava um contra valendo um dolly. O dolly na época era 1,25, chegou a ser 1,75. Cada um dava uma moedinha aí e o pau torava. E conforme o tempo foi passando, a gente no futebol existe a personalidade, né? E cada um quer ser melhor que o outro. Aí, conforme a minha fisionomia também, não sei, a persona aparenta que eu sou uma pessoa meio arrogante, que não se entrosa, né? E isso aí foi criando uma rivalidade entre nós amigos, mas a rivalidade saudável, né? Mas conforme o tempo sempre fiquei pra trás, sempre fui uma pessoa que fiquei totalmente pra trás porque eles tinham apoio paternal e maternal, né? E eu não tinha esse benefício. E custo financeiro também não tinha condições. Então eles sempre foram de escolinha e eu nunca fui, mas eu sempre sabia que tinha uma solução pra mim evoluir. E até hoje, meu pai de criação, ele fala assim: Douglas, você sabe que você não vai conseguir ser jogador de futebol mais, que você tá muito velho, né? E conforme isso, eu sempre ficava batendo na tecla. Eu já sabia que eu não ia ser jogador, né? Que eu tenho total um bom convívio com a bola hoje, mas o psicológico meio dá uma travada. É por isso que eu quero trabalhar com a Cerebrópolis. Vem através de mim, da minha convivência, da minha história e do meu estudo. Eu falava assim, pai, mas mas não é porque eu quero ser jogador, tem outra coisa. E conforme antigamente eu ia conversando com meu amigo, pouco tempo atrás, até uns 2 anos atrás, eu falava com ele, é o Felipe Santos. O apelido dele era Tição. Aí eu ia conversando com ele. Aí eu catei e fiz umas perguntas pra ele, né? Perguntas sobre psicologia. Aí ele falou: Douglas, você respira futebol, cara. É a área que você tem que trabalhar. Entendeu? Porque nunca eu fico em um serviço, nunca eu paro num serviço. Aí eu catei e fui procurar psicólogo. E muito obrigado aí a doutora Dagmar. Excelente profissional. Faz um tempinho já que eu não passo com ela. Até hoje também tenho a dificuldade, tô com a dificuldade aí nas condições financeiras. Mas eu fui pra ela pra querer saber, desenterrar o que era mesmo, o que eu queria mesmo. Se era com 30 anos ser jogador de futebol, não existe isso, né? Aí não. O que é? Eu sempre via o pessoal que fazia escolinha de futebol mais evoluído. Escutei histórias de pessoas que falam assim que existe dom. Até uma temporada eu fiz curso de oratória. Aí eu ia montar um tema sobre dom. Mas só que conforme traumas que eu passei, eu estagnei nesse curso e não consegui concluir ele. Mas eu ia apresentar que não existe dom. Existe ambiência, comportamento, hábito e percepção, fé, perseverança. Isso existe. Dom, pra mim, não existe. Caso alguém me prove ao contrário.
Por isso que eu montei essa academia de futebol Cerebrópolis. E eu não vou alongar muito, que já tem 15 minutos de vídeo aí. Quem gostou, quiser saber mais, comenta, compartilha. Vamos trocar umas ideias. Quem quiser conversar mais também sobre, pede o WhatsApp aí no comentário, a gente segue. Vou deixar na descrição abaixo o meu link do Instagram. E eu contei um pouco aí sobre a minha história pra falar como a Cerebrópolis nasceu, através do que a Cerebrópolis nasceu. Tá ok? Fiquem com Deus e não existe o impossível. Existe o quê? A desculpa. Quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Se você ficar sentado no sofá, se não tiver sofá, na cama, ou na cadeira, ou rolando a barra de feed e falando que não consegue, você tá pedindo. Você tá clamando que você não consegue, então você não vai conseguir, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.